Nibe. Aqui a gente aprende mais da palavra de Deus. É nesse momento que a gente se aprofunda e é uma coisa mais descontraída. Agora tem música no meio desse livro, sensacional. Gostei, top, show de bola. Dá uma animada, né? A gente sai ali, toma um cafezinho, conversa com o irmão, come alguma coisa. Aí quando senta, parece que já vai dando sono. A gente já senta assim. Aí vem uma música, dá uma agitada, faz o sangue correr, descansa o banco e aí a gente volta para nossa aula, tá bom? Então seja bem-vindo. Se quiser trazer mais pessoas nas próximas aulas, pode convidar, fique à vontade aqui. Todo mundo é bem-vindo em todas as aulas, tá bom? Quem quiser aprender, a porta está aberta. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre os sinais da vida, os sinais de quem já teve esse novo nascimento. Mas antes de eu falar disso, eu queria falar uma coisa para vocês. Por que que é importante a gente estudar idade espiritual? Tem muita gente que vai dizer bem assim: ah, agora eu estou entendendo o meu irmão. Ele ainda é um bebê. Por isso é que ele vive se sujando. Não é verdade? Só que o principal intuito disso, a importância disso, é porque a gente precisa saber qual é a nossa idade espiritual. Lembra? Quando a gente nasce, a gente começa num processo de crescimento e amadurecimento natural. Nasceu, você vai alcançando os anos de idade, ali vai amadurecendo até se tornar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso e morrer. Tá? Só que na vida espiritual é um pouquinho diferente. Tem gente que entrou na igreja 1, 2, 3, 5, 6 anos e está repetindo a infância espiritual. Não passou dali. Então é importante ela saber, cara, apesar do tempo que eu tenho aqui na igreja, eu ainda preciso amadurecer. A vida do cristão é essa. Você tem que buscar o amadurecimento o tempo todo, até que você se torne uma pessoa madura espiritualmente. E tem alguns sinais em cada idade. O bebê espiritual tem alguns sinais, o jovem, o adolescente espiritual tem alguns sinais, e o adulto e o maduro espiritual tem outros sinais, tá bom? Então a gente vai começar a falar desses sinais. Além de saber para a nossa vida, é importante a gente saber a idade espiritual dos nossos irmãos para saber lidar. Porque aqui dentro tem líderes, aqui dentro tem pessoas que já aconselham os irmãos. Então, de acordo com a idade espiritual, você vai tratar de uma forma, tanto no conselho, quanto na disciplina, quanto no direcionamento, na forma, qual é o ministério melhor para aquele irmão, se ele é um bebê ou se ele já é maduro espiritual, tá bom? Para que a gente também não dê papinha de neném para quem já é adulto e nem feijoada para quem é bebê, que aí vai dar uma congestão, vai ficar todo mundo passando mal e o adulto desnutrido, tá bom? Então vamos começar. João 3, do verso 6 ao verso 8, diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito isso. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do espírito. Para e pensa. Ninguém consegue ver eletricidade. Concorda comigo? A gente olha. E qual é o sinal de que tem luz aqui na igreja? Que tem energia elétrica correndo. As lâmpadas acesas, o som da caixa de som, o barulho gostoso do ar-condicionado soprando ventinho gelado na gente. Isso são os sinais, mas você vê a eletricidade? Não. Eu achava fantástico quando eu era criança, aquela bola que a gente botava a mão assim, aí saía raio na outra mão. Poxa, era muito top, olha. Eu me divertia, eu ia para as feiras de ciência das escolas ao redor de casa só para ver se alguém tinha uma bola daquela para eu brincar. Ali a gente consegue ver alguma coisa, não é verdade? Mas qual é o sinal que tem eletricidade para uma criança que mexe o dedo na tomada? O choque. E assim é na nossa vida, tá? Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, o que sua mãe sentiu? O chute, né? Tem uma vida ali dentro. Dá para ver enquanto está ali dentro? Não dá, mas a barriga começa a crescer. A mãe começa a sentir um desconforto na coluna, né? Hoje tem uma liderada que está grávida e está lá no GA. Aí sentada na cadeira, eu vou ficar em pé porque tá coisado aqui a minha costa já. Olha o bucho lá pela frente. A gente começa a ver sinais.
A criança chuta, ai que legal, legal é. É legal para pegar a mão, assim você sente a mãe que está carregando ali, que não tem opção. Mas é sinal e a mãe se alegra, por quê? Porque ela está gerando uma vida. E ela já espera que essa criança lá na frente cresça, não é verdade? É certeza que ela vai crescer? Mas é isso que ela espera, não é isso? Jesus também é assim com a gente. A partir do momento que você levanta a mão e aceita Jesus, você começa a sua caminhada com Ele. E o que Ele espera de nós é que a gente cresça. É isso que Ele espera de mim e de você. Então, quando a gente fica estagnado, a gente vai ver dentro da matéria também que tem um, como é que eu posso dizer? Retardado espiritual. Quando a gente fica meio retardado, a gente está frustrando não, que Jesus não se frustra, né? Mas a gente não está atendendo a expectativa de Jesus, que é ver o nosso crescimento, ver o nosso amadurecimento, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo aqui. Quando um motoqueiro... Cadê o Nelo? Tá aqui hoje não, né? Quando o motoqueiro ele tá na rua e de repente ali naquele cruzamento ele pega uma queda. Aí o pessoal do SAMU sai dali, né? Depois de meia hora, e é bem aqui na esquina. Chega. O que é que os socorristas fazem no motoqueiro? Ele tá lá estirado no chão. Qual é a primeira coisa? Eles vão procurar os sinais vitais, né? Tem pulsação? Tá respirando? Não, faz a reanimação logo. Por quê? A gente aprende nos primeiros socorros que a gente tem que entregar para o médico com o coração batendo e respirando. Se a gente fizer isso, o nosso papel está feito, né? Então é o que o socorrista vai fazer. Ele vai procurar os sinais de vida. E quais são as evidências da vida de uma pessoa que aceitou Jesus, que teve o novo nascimento? Quais são os sinais de vida? Quais são as marcas daqueles que entregam sua vida para Deus? Vocês já pararam para pensar? Como é que mudou a sua forma de pensar depois que você aceitou Jesus? Porque eu sempre falo para os jovens que quando eu entrei na igreja, eu já entrei com um pensamento assim: eu aceito qualquer coisa. Pode se meter, dizer que eu estou errado e tal, mas quando eu arrumar uma namorada, não vem pastor nenhum se meter na minha vida. Falei de boca cheia para as minhas primas, que foi quem me trouxe para a igreja, né? Mano, 9 meses depois eu já tinha entendido por que os pastores se metem no namoro. E a chave mudou aqui. Esses caras estão preocupados comigo, eles não querem que eu me frustre, não querem que eu machuque ninguém. Querem que eu escolha a pessoa certa para não me quebrar lá na frente. Escolhem a mina toda requenguela. E aí lá vai eu com meu pai, meu pastor, sabe o que é? Tô de olho. E eu que dizia que não queria que ninguém se metesse na minha vida, eu fui falar com o pastor antes dele se meter, né? Então essas coisas elas vão mudando. O que é que mudou na sua vida? 2 Coríntios 13:5 diz assim. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Aqui não pergunta se estão firmes na fé, se estão na fé, tá? Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Se você tem dúvida que as suas atitudes estão refletindo a atitude de Cristo, você pode acontecer com você o que está escrito aqui, a não ser que tenham sido reprovados, tá? Então, a gente precisa ter cuidado. E aí o Lucas vai falar sobre alguns sinais que a gente tem aqui. Vamos lá. Quem é salvo realmente mostra sinais da sua nova vida com Jesus. Eu vou te dar 2 tópicos e você anota aí, tá? Primeiro sinal, batalha dentro de si. Eu quero que você faça assim comigo, ó. Batalha dentro de si. De novo, batalha dentro de si. Esse é o primeiro sinal. Por que batalha dentro de si? Porque agora o Espírito Santo vai habitar nele. E aí ele vai, será se eu bebo? Será se eu fumo ou não? Será se eu vou para aquele canto ou não? O Espírito Santo vai estar conduzindo. Não, isso aqui é pecado, você não pode. Ele vai estar numa batalha constante com ele mesmo por causa do Espírito Santo. Então, o primeiro sinal é o quê? Dentro de... Segundo sinal, fome da palavra. Como o pastor José falou agora, que quando ele aceitou a Cristo,
Ele tinha uma sede enorme de saber mais sobre Jesus. Esse é o segundo sinal que um novo convertido ou um beber espiritual sente. Então, fome espiritual é assim, ó. Fome da palavra é assim. Da palavra. Qual é o primeiro? Dentro de si. E o outro? Isso. Vamos lá, continuando. Quando Jesus entra na nossa vida, ele muda tudo. Nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossas ações. Então, não tem para onde correr. Quando você aceita verdadeiramente Jesus, ele transforma a sua vida. Amém? Deus quer que você tenha certeza da sua salvação. E isso é um outro tópico que pode ser bem... Como é que é a palavra? Bem confuso para você. Quantos aqui já tiveram dúvida da sua salvação? Eu já tive. Tanto é que eu me batizei de novo em 2020, no acampamento do Nova Jovens, dia 27 de fevereiro. Reafirmei a minha salvação, o meu comprometimento. Então, acho que você já teve esse questionamento, né? Será se eu sou salvo? Mas eu vou te contar um segredo. Satanás só vem lembrar você porque você é realmente salvo. Se Satanás vem lembrar você, é porque você é realmente salvo. Continuando. Deus não quer que você tenha um relacionamento com medo. Medo de quê? Medo da morte, medo do inferno. Jesus já pagou toda a sua dívida. Você não precisa mais ter medo de nada. E em João ele afirma isso, 1 João 4,18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E abra sua Bíblia em João 13, do 13 ao 15. João 3, do 13 ao 15. Vamos ler essa passagem juntos. João 3, do 13 ao 15. Já? Iniciando. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pastor José. Deixa eu só corrigir uma informação. Não é 25 anos de nascimento que eu tenho não, tá? Espiritual, é 22. Estava fazendo as contas ali com a minha esposa. Ela, não é 25 não, é 22, porque o Lucas chegou aqui com tanta idade e agora tem tantos anos e aí fez essa matemática aí, né? É 22 anos, tá? Vai fazer agora esse ano. E eu comecei, como eu falei na minha primeira apresentação, eu comecei no grupo do Celso. E era palavra, meu irmão. Palavra. E ele cobrava mesmo. Bora, versículo. Você que é líder, cobre. Se você quer que o seu liderado cresça, cobre a palavra. Cobre compromisso. Relacionamento com Deus. Quer que cresça o seu grupo? Cobre a palavra. Tem que cobrar. Seu ministério, você que tem ministério. Palavra. 1 ano. Aí depois de 1 ano... me chamaram para uma sala, uma reunião. Eu fiquei até assim. O que será que vão falar para mim? Será que vão me excomungar, me expulsar dessa igreja? Né? Me chamaram para uma sala. Estava lá, né, os líderes, os pastores. Não, é o seguinte, você está aqui porque nós temos observado o seu crescimento. Olha. Então agora, a partir de hoje, você vai assumir um grupo de oração antigamente, agora é de amizade, né? Você vai assumir um grupo. E o quê? Mas eu não sei nem como funciona esse negócio de grupo. Dá um medo, né? Quando a gente não conhece as coisas, a gente vai assumir um ministério, às vezes a gente não conhece nada, né? Fica meio receoso, não é verdade? A gente fica assim, e agora o que eu vou fazer? Mas eu digo, não, eis-me aqui. Eu não sei nada, mas eu creio que Deus, Ele vai me capacitar. Eu gosto muito de uma pregação do José Orion, que fala sobre evangelismo, que ele diz assim, ó, Deus, a primeira coisa que Ele faz, Ele te chama. Quem lembra disso? Deus, Ele te chama. Quando Ele te chama, Ele te capacita. Você crê nisso? Quando Ele te capacita, Ele te
envia. Depois que ele te envia, ele te respalda. 4 coisas. Ele te chama, ele te capacita, ele te envia e ele respalda. Né? Ele me chamou, me capacitou, me respaldou. Só falta me enviar. Ainda não chegou essa hora. Né? Então é isso, gente. Crescimento espiritual. Idade espiritual. Tem até um livro, né? Não tem um livro? Se você quiser adquirir esse livro, fale com o pastor Gabriel. Ele vai lhe dar o caminho das pedras para você comprar esse livro. É fantástico esse livro. É bom cada um de nós termos esse livro. Idade espiritual. Quem é o autor? Pastor Davi Rett. É o nosso pastor presidente. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. O pastor Gleison já iniciou João capítulo 3, começou com essa passagem. Vamos só relembrar aqui. Essa passagem fala de um homem chamado Nicodemos. Vamos saber quem é Nicodemos? Nicodemos, ele era um professor, um mestre da lei, um fariseu. E ele era um homem muito rico. Ele conhecia a palavra mais do que qualquer um de nós. Ele era mestre. E ele queria ter uma conversa com Jesus. Só que ele não poderia ter essa conversa em público. Por quê? Porque os fariseus, né, já tinham decidido que quem fosse pego, se algum fariseu fosse pego conversando com Jesus, eles seriam expulsos da sinagoga. E Nicodemos, ele participava de um grupo dos melhores fariseus que existiam naquela época. Eram os 70 melhores fariseus daquela sinagoga. Ele era top, podre de rico. Ele não poderia ter esse encontro com Jesus em público, senão ele ia perder tudo. Ia ser expulso, né? Então, o que ele fez? Ele foi à noite, de noite, na surdina. Foi lá, sentou com Jesus, já arrumou um tempo, foi lá com Jesus e começou a perguntar por que ele queria esse questionamento. Porque ele vendo Jesus fazendo tudo aquilo, os milagres, ressuscitando mortos, transformando água em vinho, curando as pessoas doentes, ele teve essa percepção de que aquilo ali não era feito para uma pessoa comum, uma pessoa, né, que só vivia obedecendo a palavra de Deus. Não. Jesus tinha uma coisa diferente e ele queria conhecer essa coisa diferente. E é por isso que ele teve esse encontro com Jesus. João capítulo 3. Ele começou a questionar: mestre, eu sei que tu tem feito tanta coisa, tem ressuscitado mortos, tem curado doentes, né, tem dado vista aos cegos. E eu sei que tudo isso que tu fazes, ninguém mais pode fazer se não estiver com Deus. Ou seja, ele estava dizendo que Jesus, ali naquele momento, era o Messias. Imagina se algum fariseu estivesse ali vendo aquilo ali. Ele ia ser expulso. Aí Jesus começa a dizer assim, ó: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Novo nascimento. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascimento espiritual. E Nicodemos, ele começa a entrar em parafuso. Ele começa a questionar Jesus: mas como eu, sendo velho, posso nascer de novo? Será que é Jesus que eu posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus diz assim, ó: Nicodemos, tu é um mestre, tu conhece a palavra e tu é um professor da palavra. Como é que você não entende essas coisas? Ele não entendeu que ele tinha que nascer de novo. Tinha que nascer da água e do Espírito. Aí Jesus, o que ele faz? Ele lembra que Nicodemos conhece a palavra. Conhecia a palavra muito. Professor, mestre. E ele vai lá no Antigo Testamento. E ele começa a contar uma história para Nicodemos, para abrir a mente de Nicodemos, para que ele entenda essa questão de nascer de novo. Ele vai lá no deserto. Lembra do deserto? O povo de Israel, quando foi liberto da escravidão do Egito, eles passaram quanto tempo no deserto? Quanto? 40 anos, vagando no deserto. E eles faziam uma coisa que eles gostavam muito de fazer. O que era? Vagando no deserto. O que eles faziam? Reclamavam, né? Ui, aqui tá quente. Ai, tá frio. Ah, essa comida. Lá Deus mandou o maná. Né? Aí depois de um tempo eles começaram a reclamar do maná. Ah, esse maná nojento, ninguém não gosta mais desse maná. Aí Deus mandou o quê? Codornas, né? Carne.
Ah, essa carne é miserável, eu não quero mais comer carne. Ou seja, reclamavam, gostavam muito de reclamar. E Jesus contando essa história para Nicodemos. É igual eu e você, nós não costumamos reclamar quando chove muito. Ah, tá chovendo, né? Aí quando o sol tá quente, esse sol quente tá me lascando a pele, né? Só reclamando. E nem aquele povo lá do deserto. Aí Deus, vendo aquela reclamação do povo, ele fez com que o povo de Israel provasse do próprio veneno. Quando eu falo em veneno, você pensa em que animal? Hã? Cobra. Ele mandou cobra. Mandou cobra lá no povo de Israel, lá no meio da arraial. E tinha muita gente morrendo. Era cobra. Não era pouquinha cobra, não. Era muita cobra. Todos aqueles que eram picados pela cobra morriam. Não tinham um antídoto. Era veneno. As cobras ali o veneno era mortal. E aí começaram a ir lá com Moisés. Moisés, todo mundo está morrendo, minha família está morrendo, Moisés, o povo está morrendo, faz alguma coisa, Moisés. O que Moisés fez? Foi falar com Deus. Senhor, o povo está pedindo aí alguma coisa para tirar essas cobras aqui do meio do arraial. Deus fez o quê? Falando assim para Moisés. Moisés, vai, pega um madeiro, levanta no meio do arraial, no meio lá do acampamento dos israelitas. Levanta esse madeiro, faz uma cobra, uma serpente de bronze. Coloca nesse madeiro. E fala assim para o povo, que todo aquele que for picado por essas cobras, se olhar para a serpente, lá nesse madeiro, não vai morrer. Jesus falando isso para Nicodemos. Aí Nicodemos abriu a mente dele. Jesus continuou. Pois é, Nicodemos, e assim como aquela serpente que foi levantada por Moisés lá no meio do deserto, da mesma forma o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que nele crê não vai morrer. Porque todo mundo está morrendo. Já percebeu isso? Morrendo por quê? Por conta do veneno. Que veneno é esse? Não é veneno de cobra mais não. É veneno de quê? Do pecado. Todo mundo está morrendo. É câncer aí que você nem imagina. É tanto câncer aparecendo, né? Todo tipo de doença, violência, destruição por conta do pecado. Todos nós estamos morrendo. Ele falou isso para Nicodemos, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, Nicodemos. Lembra dessa história, Nicodemos? Da mesma forma, o Filho do Homem será levantado. E todo aquele que olhar para ele e nele crer, não morrerá. Terá a vida eterna. Isso está lá em João, capítulo 3, do 13 ao 15. E ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem veio do céu? Jesus, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que é isso? Novo nascimento. João, capítulo 3, do 13 ao 15. Você já sabe como você nasceu, né? O nascimento físico. Você já sabe como foi, né? Tem o seu pai, a sua mãe, tem um relacionamento, o espermatozoide entrou no óvulo, e ali começou uma nova vida, né? Começou ali. Alguns dizem que depois só de algumas semanas que começa a vida. Não. Quando o espermatozoide entra no óvulo da mulher, e há aquela fecundação, já começa a ter vida ali. E lembra, são milhões, né? E você é um vencedor. Por quê? Você está aqui. Deus escolheu você. Poderia ser qualquer um. Mas Deus escolheu quem? Você. Então fala para a pessoa que está do teu lado. Você é um vencedor. Já pensou milhões querendo entrar naquele óvulo? E você foi escolhido. Você está aqui hoje porque Deus escolheu você. E aí ele começou, né? Começou aquela multiplicação. Né? Começou ali como é o nome que dá? Que é os enfermeiros aqui, os técnicos. Como é que fazem aquele cromossomos? Né? Cada um tinha uma quantidade de cromossomo necessária e foi se multiplicando até chegar em você. E você nasceu 9 meses, né? Alguns aqui até antes estavam com pressa de sair. Mas esse é o nascimento físico, nascer da água.
E todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Então você nasceu. E como é que acontece o nascimento espiritual? Através de crer na palavra. Nicodemos, naquele momento que ele teve aquele encontro com Jesus, ele saiu de lá entendendo isso daí. Tanto é que se você vê lá no final, quando Jesus foi morto, ele é um dos que vai lá e ele reclama o corpo com Pilatos e pega aquele corpo, enrola. Agora a pergunta é, será que Nicodemos foi salvo? Né? Essa é uma questão que a gente tem que analisar, né? Será que ele foi salvo? Ele reconheceu Jesus. Quando ele chegou lá e disse, mestre, ninguém pode fazer isso que tu faz se tu não estiver com Deus. Então naquele momento ele já estava reconhecendo Jesus como o Messias. Porque todo aquele que crê, que nele crê, tem a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele, por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Voltando lá para o meu começo, na minha caminhada com Jesus. Eu tinha um grupo, o meu grupo só tinha um casal. E eu passei um ano só com um casal no meu grupo de amizade. Um ano. Acho que Deus olhou para mim e disse bem assim, olha, tu só tem capacidade para cuidar de um casal, então é só um casal que tu vai ficar mesmo, vai te aprender. Aí depois de um ano começou a vir outros casais, vários casais. Aí teve um, que eu até não lembro o nome dele, mas ele morava ali onde é o Baratão agora, né? Perto do Baratão. Ele começou a faltar o meu grupo, não vinha mais no grupo, não falava versículo. E eu e a Júcia decidimos visitar. Fomos lá na casa dele visitar, né? Aí chegamos lá, aí eu perguntei dele, e aí, meu irmão? Você lembra o nome dele, Júcia? Augusto, isso, Augusto. E aí, meu irmão, você não foi mais para o grupo, não foi mais para a igreja, eu percebo que você não lê a palavra, não fala nenhum versículo. O que está acontecendo? Ele foi direto comigo. Eu falei bem assim, José, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não creio na Bíblia. Eu não creio que Jesus ressuscitou. Ele morreu por mim e ressuscitou. Ele falou bem assim, ó. Eu não creio. Eu digo, então, meu irmão, nossa conversa acaba aqui, porque eu creio. Acabou aqui. Percebi que ele não tinha nascido de novo. Ele não tinha nascido. Ele não crê nisso aqui. O Espírito Santo não habitava nele. Como diz aqui, ó. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Condenado. Depois que nós tivemos essa conversa, alguns dias depois nós começamos a ver a desgraça na vida daquele casal. Foram presos, tráfico, foi uma coisa horrível. Não havia transformação, não havia o renascimento, o nascimento do Espírito. Por isso que a gente bate tanto. Crescimento espiritual, novo nascimento, nascer do Espírito. Nós temos que ter essa consciência. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu por você, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje, nesse exato momento, Ele está no céu, só esperando uma ordem. Qual ordem é essa? Vai lá, meu filho, vai buscar as pessoas que nasceram de novo. Como o Gabriel falou, 2 nascimentos. O primeiro nascimento, nascimento físico. Quem nasce só uma vez, morre quantas vezes? Morre 2 vezes. Por quê? Porque não recebeu, não tem o Espírito Santo. Quem nasce 2 vezes, que é o nascimento físico e o nascimento espiritual, morre quantas vezes? Só pode morrer quantas vezes? 1 vez. E alguns aqui, talvez não morra nenhuma vez. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Vai ter a mesma experiência de Enoque e de Elias. Não vão morrer, vão. Alguns dizem que vão sem roupa, né? A roupa vai ficar, não sei. Eu não quero ir nu, não. Você quer ir nu? Né?
mas creia no Filho. Não tenha dúvida. Se você tiver alguma dúvida, tem que conversar com o seu líder, conversar com os pastores. Tire essa dúvida da sua cabeça. Nascimento, novo nascimento, você precisa nascer de novo, se você ainda não nasceu. E naquele momento ali, quando você olha para a cruz e crê no Filho de Deus, você nasce na família, você recebe a salvação. João, capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Crer no Filho de Deus e receber o Filho de Deus. Quando você recebe e crê, você se torna filho. João capítulo 1, verso 12. Isso é uma verdade. Nascemos pequenos e crescemos assim como Jesus. E com o tempo foi tomando essa consciência de que ele era Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo, ele habita em você pequenininho. Ele está ali pequenininho. Assim como uma criança nasce. Quando a criança nasce, ela tem ali todo o cuidado dos pais, né? Tem um momento de se alimentar, um momento de dormir. Quando ela se borra toda, se suja toda, você vai lá, o pai vai lá e limpa, a mãe vai lá e limpa. Da mesma forma, o nascimento espiritual, você nasce pequenininho. Aí começa o processo, né, de crescimento, você vai alimentando, né? O líder vai alimentando, a pessoa mais madura espiritual vai alimentando aquela criança espiritual. Começa assim, a primeira idade é a criança espiritual, depois chega a jovem e mais tarde a adulto espiritual. Mas esse crescimento vai depender de quem? Depender de você. É você que vai decidir se você vai crescer ou não. Você que decide. Eu lembro que quando eu comecei a liderar, né, a ser líder de grupo de oração, grupo de amizade, eu comecei a participar de vários ministérios. Muitos ministérios. Eu já participei de ministério de jovens, adolescentes, criança, casais, já fui tesoureiro, um monte de ministério, um monte. O pessoal falava assim que era, o pessoal daqui da igreja, né, falava assim que era a dança dos ministérios. E eu passei em quase todos os ministérios. É a disposição que você tem, o tempo. Você quer aprender, você quer crescer, quer ou não quer? Ou você quer ficar por toda a sua vida sentado no banco? Só esperando, recebendo, só que nem a sanguessuga lá no livro de Provérbios, só me dá. Você precisa crescer, meu irmão. Você precisa sair do seu conforto. A nossa igreja, ela tem todo um aparato, todo um esquema, toda uma preparação para você aprender a palavra. Aqui o que não falta é ensinamento. Você tem muito ensinamento aqui. Você precisa crescer. Ontem mesmo, uma amiga nossa que está lá em Boa Vista, ela, com esse desejo, né, de fazer ministério lá, né, ela frequenta uma igreja lá, é a Tabernáculo Batista, e ela ligou para a Jússi e perguntou: Jússi, como é que eu faço? Eu não sei como começar esse trabalho com criança. Olha, falou com a pessoa certa, né? Eu não sei como é que eu faço. Dá uma ideia aí. Pegou o material, mandou para ela. Tá aqui, ó. Por quê? A nossa igreja é uma igreja fantástica. Tem todo tipo de ensinamento, desde criança, adolescente, jovem e adulto. Por quê? O que nós queremos? É que cada um aqui, cada um de nós, cresçamos. Que nós não fiquemos só como bebê espiritual. Não. O objetivo nosso, de cada um de nós, tem que ser o quê? Chegar até a idade adulta. O que é um adulto espiritual? É aquele que já consegue trazer outras pessoas para Jesus e ensinar o caminho. Até chegar onde você chegou agora. Até chegar onde você está agora, aqui, hoje. Né? Não seja uma pessoa
que tem um crescimento espiritual retardado. Sempre caindo no mesmo erro. Você vai, pede perdão, depois está de novo no mesmo erro. Aí vai de novo, pede perdão, de novo no mesmo erro. Isso é o quê? Isso é um retardado espiritual. Você não está tendo crescimento, você não está conseguindo passar daquela, como diz lá nos jogos, né? Não consegue passar daquela fase, você engata ali, ó, todo tempo ali. Você engata ali e não consegue. Esse não é o objetivo. O objetivo é que você cresça espiritualmente. Amém? Precisamos parar e estudar os verdadeiros conceitos dos sinais da nova vida com Jesus. Precisamos parar. Tem que estudar. Quais são os sinais da nova vida? Tem que haver mudança. Se você mentia, você não mente mais. Se você era aqueles que burlava algum tipo de lei, você não burla mais. Se você era um imoral, você não pratica mais isso. Crescimento. Sinais. Você falava muito palavrão, agora você não fala mais. Sinais de que você tem uma nova vida com Jesus. Amém? Paula. Então, gente, essa foi a nossa aula do Sanib Criativo. Vou te pedir só um pouquinho, não guarde suas coisas. Eu preciso passar uma informação primeiro para quem faz online. Gente que fez, pessoal do Kids, Teens, que está assistindo a gente agora, a gente vai pedir perdão de vocês. Infelizmente, a primeira parte não foi gravada, mas a gente vai disponibilizar no link do vídeo a apostila da aula 1, com todo o conteúdo na íntegra, para você acompanhar também na segunda parte. Além disso, você vai poder preencher a sua presença através do link no Google Forms. Você vai colocar o seu nome, tá bom? Você vai colocar o seu GA, seu ministério, tudo direitinho para a gente registrar a sua primeira presença no CENIB, tá? No mais, eu agradeço muito a sua presença, tá bom? Não deixe de assistir e incentivar os seus irmãos.